Você acredita em vida após a morte? Com certeza, em algum momento você já vivenciou essa questão existencial. Mas até hoje existem respostas inconclusivas sobre este assunto. O que acontece após a morte é um grande mistério para todo mundo. E diversas crenças, religiões, culturas e até mesmo a ciência criaram teorias sobre o que pode acontecer no período além da vida. De onde viemos ou para onde vamos? Realmente existe céu, inferno, purgatório ou nós reencarnamos em outra vida? Se você quiser ter a resposta de todas essas perguntas, vem com a gente nesse vídeo que nós te explicaremos todas as principais teorias sobre esse assunto. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos mais curiosos da internet. Feito! Então bora descobrir se existe vida após a morte. Até hoje, a ciência não chegou a uma resposta definitiva para o que acontece depois da morte. Afinal, para conseguir indicar algo como certo, é necessário que os pesquisadores sigam uma metodologia que comprove a sua teoria. Por isso, quando falamos sobre a morte, a única coisa que existe são conceitos teóricos sobre essas questões. Muitos desses estudos acabam se baseando em relatos de pessoas que tiveram mortes clínicas confirmadas, mas que acabaram sendo ressuscitadas, seja por causas naturais ou através da utilização de aparelhos. Muitos dos relatos desse tipo de situação se tornaram comuns no imaginário popular, como o vislumbre de uma luz no fim do túnel, a separação do corpo físico e da alma, ou o encontro de um clarão branco que representaria o além. Apesar dessas experiências, a ciência ainda não acredita na existência de um plano astral ou de um mundo espiritual para onde as pessoas vão após a morte, e acreditam que esses relatos são explicados por conta da falta de oxigenação no cérebro, que causaria alucinações visuais e sensitivas. Apesar das explicações, alguns relatos ainda deixam médicos e cientistas sem respostas. Diversos pacientes que passaram pela experiência de quase morte voltaram à vida contando sobre fatos que não teria como eles saberem. Os exemplos mais comuns são de casos que alguns deles comentavam sobre coisas que aconteciam em outros locais do hospital durante o momento em que ainda estavam em coma, ou sobre a própria situação durante a fase de internamento. Os estudos sobre esse tema começaram ainda no século XIX, quando o geólogo suíço Albert Heijn passou por uma experiência de quase morte, relatando ter passado por uma grande experiência de sentidos, como se ouvisse e enxergasse muito melhor, além de adquirir uma sensação de que o tempo passava mais devagar durante essa experiência. Mais recentemente, uma matéria publicada pela revista Exame apresentou um estudo que mostra que partes do corpo começam a trabalhar mais após a morte. Você já deve ter ouvido falar que unhas e cabelos seguem crescendo mesmo após o falecimento de uma pessoa. Mas este estudo, publicado pela revista, mostrou que tecidos cerebrais, responsáveis por diferentes partes do corpo, trabalham mais após o despertar desses genes. O estudo ainda está numa fase muito inicial, e não significa que seja uma prova de que se pode manter uma forma de vida mesmo após a morte. Mas a pesquisa abre um novo caminho para tratamento de doenças degenerativas, como Alzheimer e câncer. Partindo para a visão religiosa da coisa, diversas crenças possuem teorias semelhantes de um certo tipo de experiência espiritual. É comum ouvirmos falar de conceitos como céu e inferno, purgatório e paraíso, ou acreditamos que o plano espiritual é um descanso ou uma punição por aquilo que fizemos em vida. Religiões como o catolicismo, islamismo ou a crença evangélica possuem uma visão muito semelhante entre si, onde acreditam que a vida física é uma forma de nos prepararmos para a vida eterna, benefício que é concedido para aqueles que seguiram os ensinamentos de cada religião. Outra semelhança entre essas crenças é o fato de não acreditar em reencarnação, tendo como única certeza da vida o fato de que a morte é única e dura para sempre. Já outras religiões, como o espiritismo, budismo e umbanda, creem que a morte é apenas o fim do ciclo de um corpo físico de uma pessoa, com seu espírito permanecendo vivo em um novo plano astral para que seja então reencarnado em um novo corpo. Algumas vertentes do judaísmo também acreditam nessa possibilidade de reencarnação. O tema também costuma ser apresentado em diversas produções culturais, como filmes e séries. Como não se lembrar do filme Ghost, ou das animações Soul e Viva, A Vida é uma Festa, onde diferentes representações do além são vistas na tela. Outra série que aborda muito bem o tema é a Surviving Death, disponível no catálogo da Netflix. A produção Exidate instiga dúvidas não só na comunidade científica, mas também no sentido religioso e na crença das pessoas. Não existe ainda nenhuma explicação científica ou religiosa que prove a existência da vida após a morte, mas os casos
citados nesse vídeo e as experiências vividas por muitas pessoas nos levam a crer que existem ainda muitas coisas a serem explicadas sobre esse assunto. Mas e você? Qual a sua crença? Acredita que estamos limitados a viver apenas aquilo que presenciamos no plano físico, ou você também crê que a nossa existência é muito maior, chegando até mesmo a um plano espiritual? Deixe nos comentários as suas experiências relacionadas a este assunto e fiquem ligados no canal para trazermos cada vez mais novidades. Nos vemos na próxima, pessoal!